comeres, com que bebeis ou que vestimos. No verso 34 vai dizer: portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois amanhã trará o seu próprio cuidado. Então, o Senhor está falando conosco desde o começo. Mas por que está tanta igreja vazia? Por que o amor está esfriando? Por que as pessoas estão saindo da casa de Deus? Porque elas não buscam primeiro o reino de Deus. Mas elas buscam as suas próprias necessidades, mas não buscam Deus primeiramente. Porque quando a gente busca Deus primeiramente, a gente não sai da presença dele. A gente anda com a presença dele. Aonde a gente vai, a gente carrega a presença dele. Por que será que nosso Senhor Jesus está nos ensinando sobre buscar primeiro o reino de Deus? Porque lá no começo ele vai dizer assim, que quando pois vocês der esmola, que é a caridade, não fiquem tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, como faz os hipócritas, mas para que sejam elogiados pelos outros. Deus, ele não está querendo que você tenha uma caridade para você ser reconhecido, elogiado, ser merecedor, não. Quem merece toda a honra, toda a glória é Jesus. Ele pagou o preço pela minha vida, pela sua vida. Então Jesus, ele vai falar sobre isso. Por quê? Ele colocou aqui, pediu Mateus para escrever este livro, porque é uma advertência. Aleluia. Está chamando nós para nos preocupar, prestar atenção no que o Senhor está falando. E aí ele vai dizer que quando você der algo para alguém, esconde a sua mão esquerda. Ela não precisa saber o que a mão direita está fazendo. É igual um exemplo que eu vou dar. Por exemplo, eu vou dar um vestido para a irmã Diná. Aí eu pego e falo assim: tá vendo aquele vestido que aquela irmã está usando? Foi eu que dei. Tá vendo aquilo que foi eu que dei? Deus não está querendo que a gente faça isso. Ou você dá por amor, você não dá. Porque a sua recompensa não é do homem. A nossa recompensa, ela vem do alto, ela já está lá no alto. A nossa recompensa é lá no galardão no céu que o Senhor está preparando para nós. Mas não, a gente quer sempre recompensa aqui da terra. Mas Deus, ele não quer que a gente venha buscar recompensa da terra. Quando o Senhor fala buscar primeiro o reino de Deus, Deus está falando: busque a mim primeiro. Amém. E o que você necessitar, é eu que vou acrescentar. Não é nem tudo que nós pedimos, o Senhor vai dar. Agora eu vou dizer pra gente: buscar primeiro o reino de Deus é amor. Temos que amar o Senhor para fazer isso. É só amor. Por quê? Porque você tem que confiar nele. Se a gente não amar, a gente não busca ele. Verdade, não adianta. Se a gente não amar a Deus, se a gente não amar Jesus, a gente não vai buscar ele primeiro. O irmão falou algo que é o que eu faço. Meu primeiro bom dia é para Deus. Glória a Deus. A minha primeira oração é para Deus. Às vezes, quando eu não levanto para orar, quando eu vejo que meu marido vai levantar, eu acordo: Senhor, bom dia, Pai. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. O meu primeiro bom dia é para o meu pai. É para o meu pai. E o meu segundo é para o meu esposo. Mas primeiro é Deus na minha vida. Porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Nenhum de nós estaríamos aqui. Então foi importante que cada um falou aqui: buscar primeiro o dia para Deus. É igual o irmão falou lá: Senhor, bom dia. Espírito Santo, bom dia. Não tem o que falar, fala como ele falou: obrigado. Obrigado, Senhor. Agradece por tudo que o Senhor fez e ainda agradece por tudo que Ele vai fazer. Nós temos que agradecer a Deus pelas coisas boas, pelas coisas más, porque às vezes as coisas más que vêm na vida da gente é porque é algo que a gente temos que pagar. Ou é algo que Deus quer nos justificar. Ele não vai dar algo para a gente de qualquer maneira. É por isso que nós temos que estar sempre buscando Ele em primeiro lugar. Em todas as ocasiões, nós temos que estar buscando o Senhor. Aconteceu um fato comigo hoje. Estava faltando 15 minutos para mim entrar para dentro do meu quarto. Para mim o quê? Ter um momento com meu pai. Para mim conversar com ele. E eu sou uma pessoa assim: se eu vou falar com o pai, pode chamar quem quiser, bater na minha porta, eu não abro a porta.
Porque eu tenho que honrar Deus. Aleluia. É meu pai que eu tenho que honrar. E aí eu recebi uma notícia que o marido de uma amiga minha tinha falecido. Bem no momento que eu estava o dia todo esvaziando a minha mente, eu recebo uma notícia dessa. O que eu fiz? Oh, meu Deus. Aí minha filha falou, mãe, liga para ela. Eu disse, não, eu vou estar ocupada daqui a pouco. Entrei para dentro do meu quarto, fechei a porta e falei, eu só esvazia minha mente. Depois eu oro por isso. Mas primeiro eu vou te buscar. Depois, quando terminar a minha oração com o Senhor, eu vou orar pela vida dela. Vou orar pelos delas. Foi o que eu fiz. É isso que Deus quer. Que a gente venha buscar primeiro a Ele. Mas é com amor. Não é por obrigação. Nós temos que buscar a Deus. Temos que buscar Jesus. Fazer tudo para Ele com amor. Sabe por quê? Porque já foi falado aqui. Ele entregou o único amor dele. Jesus. Porque nós não fomos escolhidos. Nós não era escolhidos, mas Jesus ele foi rejeitado pelo povo dele. E por ele ter sido rejeitado, ele escolheu nós. Mas mesmo assim, a gente rejeita ele todo dia. A gente rejeita ele. Todo dia a gente rejeita Jesus. E ele não quer isso mais. Por que as igrejas estão vazias? Porque está rejeitando Jesus. Está preferindo amar o mundo, porque a palavra do Senhor está falando aqui que não tem como você amar a dois senhores, não tem como, ou você odiar um ou amar o outro. Quem que nós vai preferir amar? O mundo ou a Deus? O mundo ou a Deus? O mundo ou a Deus que a gente vai preferir? Adorar, amar. E aí Jesus pega e ele fala para Pedro, Pedro, escreve bem aí. E Pedro, não, desculpa, Mateus. E ele escreveu tudo isso. Glória a Deus, aleluia. E aqui tem uma vida de oração verdadeira, como eu falei, é você entregar tudo ali para o Senhor. É pedir perdão para o Senhor. Mas não é só pedir perdão, é também perdoar o Senhor. Porque aqui vai falar aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas quando a gente pede para Deus que seja feita a vontade dele, muitas vezes a gente tira aquilo que colocamos nas mãos dele. Então você não está pedindo que seja feita a vontade dele. Nós estamos fazendo a nossa vontade. E quando a gente faz a nossa vontade, a gente sempre vai nos decepcionar. Com nós mesmos, com as frustrações, com aquilo que a gente está pedindo, com aquilo que a gente colocou na mão do Senhor. Eu estava vivendo uma vida que eu estava acostumada só a errar e errar. Aqui, ó, santificado seja o teu nome. E o Senhor sempre vai estar santificado através da nossa vida. Nós temos que ter uma vida em santificação. Nós temos que ter uma vida limpa diante de Deus. Porque não adianta você pegar um microfone, levar a palavra de Deus, se você está fazendo coisas escondidas. Verdade, é pecado. Você entrar na casa do Senhor de qualquer maneira. É pecado. E aí, você fala assim para Deus: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como o Senhor também perdoou os nossos devedores. Mas a gente tem a mania de dizer para Deus: Senhor, me perdoa as minhas dívidas. Mas a gente não lembra que lá no passado você deixou uma dívida pendente com alguém. Você não lembra disso. Aí você fala: Senhor, me perdoa. Mas não lembra que você também tem que perdoar. Buscar o reino de Deus também é isso. A sua justiça é isso. A justiça de Deus é perdoar também. Porque Deus ele não vai entregar uma bênção na sua vida se você não perdoar seu irmão. Verdade, Deus. Deus ele fala na palavra, fala assim: para você trazer uma oferta, deixe ela aqui, mas vai lá. Se reconcilie com seu irmão. Peça perdão. É difícil. Como é difícil pedir perdão. E ainda mais com alguém que nos feriu. Mas por que a gente temos que pedir perdão para alguém que nos fere? Sabe por quê? Porque para não acontecer como aconteceu com Caim. Para as emoções não descer para o coração. É por isso que hoje eu entendo. Eu já falei, eu não vou, Senhor, pedir perdão, porque eu não fiz nada, não falei nada. A gente é que pensa que a gente não falou e que não fez. A gente é que pensa que não falou e que não fez. Porque olhar para o erro dos outros é mais fácil. É mais fácil você querer. Se você for pedir perdão para uma pessoa, esperar que ela te peça perdão, isso é um reconhecimento. E Deus não quer que a gente busque reconhecimento. Ele quer que a gente vá lá, perdoa.
pede perdão e perdoa quantas vezes? 70 vezes 7. Significa que é constantemente. Constantemente nós temos que pedir perdão. Sabe por quê? Porque a gente erra o tempo todo. E o Senhor sempre nos perdoa. Por que não nós perdoar? Então buscar o reino de Deus é isso. Buscar todas as coisas que faz bem para a nossa vida. Porque se nós está bem, o Senhor, Ele também vai estar bem. E aí, falou também aqui, Jesus estava pensando sobre o jejum. Que ele estava falando que o povo, eles eram hipócritas. Porque eles jejuavam, mas eles pegavam e faziam uma cara de vitimismo, de coitadinho, de dodói. Jesus não quer, Ele quer que você lava o seu rosto. Não demonstre, porque é um sacrifício que é você que tem que fazer. Não é ninguém que tem que fazer. É nós que temos que fazer o nosso sacrifício para Deus. E eles faziam de coitadinha, igual quando eles oravam, eles levantavam, Senhor, e falavam para todo mundo, não, o Senhor só quer que você fale no silêncio com Ele. É no silêncio que Ele quer que a gente faça. Não é como os hipócritas que ficam gritando na sinagoga, nas igrejas aí. É igual muitas pessoas pegam um microfone, pegam uma caixa de som, vai para a praça e adora a Deus, mas chega em casa, é o demônio puro. Misericórdia, Deus. É uma fachada. Deus não está aguentando mais esse povo de fachada. Deus me trouxe aqui foi para quê? Para poder nós nos examinar, para que nós não venhamos fazer errado. Verdade. Porque eu estava lá na minha casa, Deus ele falou assim, Senhor, quando o Senhor trouxe essa palavra, o que está acontecendo? Eu estou me agradando deles, mas eu preciso que eles renunciem a algumas coisas. Glória a Deus. Tem que renunciar. Às vezes a gente pensa que não precisamos renunciar, mas a gente precisa renunciar. Eu estou me agradando, mas para que eles não saiam da minha presença, eles têm que estar buscando a presença. Se a gente não buscar a presença de Deus, a gente vai fazer como sempre o pastor Mauro fala, a gente vai abafar o Espírito Santo. O Espírito Santo não foi feito para abafar, ele foi feito para ser manifestado em cada um de nós. Ele foi feito para ser manifestado. É isso que Deus quer da gente, que o Espírito Santo se manifesta sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Sobre cada um de Aleluia. nós. Aqui no verso 22 vai dizer assim, que os olhos são lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Amém. Aonde a gente vai, nós temos que ser luz, mas a gente tem que tomar cuidado com os nossos olhos. O que nós estamos olhando? O que a gente está vendo? Não é só a rede social, não. É olhando a vida do outro, olhando a vida do irmão e começa a falar. Em vez de se examinar, nós começamos a examinar a vida do irmão e a luz da gente vai se apagando. E às vezes a do irmão está só acendendo e a nossa apagando, porque a gente está de olho onde não é para estar. Aí a nossa luz vai só apagando. E quando apagar, não é culpa do irmão, não, é nossa culpa. É a nossa culpa. É igual eu penso assim, como o pregador ele vai pregar, que o irmão fala bem assim, mas hoje eu não senti a presença. Você não tem que sentir, você tem que andar com ela, para onde você for. Não é pregador que faz presença não, é você que tem que andar com ela. Nós temos que andar com a presença. Não é ficar pensando, eu não senti nada porque eu prego. Não, nós não estamos aqui para poder agradar ninguém não, nós estamos aqui para falar a palavra do Senhor, e ela tem que ser falada, não é para chamar, levantar a chama sendo dentro de ninguém não. Quem busca essa chama somos nós, no secreto, na intimidade com o Senhor. É por isso que a nossa chama vai se apagando, porque a gente, em vez de buscar em Deus, buscamos em pessoas. Então, como a pastora falou na pregação, nós temos que aprender com o erro nosso, é dos outros. Mas como? Se ele está errando, não erre também. Faça diferente dele. Não precisamos fazer a coisa que o irmão está fazendo, não. Se ele quer sair da igreja, deixa ele sozinho. Sabe por quê? Porque essa salvação é individual. Se Jesus voltar agora e vocês tiverem uma vida reta no Senhor Jesus, vocês vão subir. Não se preocupe com quem está saindo ou quem deixou de vir, não. Se preocupe contigo, porque é você que vai morar na glória com Deus, lá no céu. E o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e verdade. É isso que o Senhor está querendo da gente. Não é deixar que a nossa luz se apague. O Senhor fala também que não é para a gente acumular tesouro na terra.
mas sim no céu. E o que é fazer boas ações. Não é ficar procurando, tentar comprar carro luxuoso, comprar casa luxuosa, porque o que adianta é buscar as riquezas, ganhar riqueza. E como fala na palavra do Senhor, que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí a gente acumula as coisas aqui na terra, e quem é que está adorando? É o inimigo. Mas sabe o que a gente tem que acumular no céu? É a nossa santidade. É a nossa vida no Espírito. É buscar a nossa vida espiritual, nos santificar. Porque o inimigo não rouba isso da gente. O que Deus colocou na nossa vida, não tem macumba, não tem inveja, não tem demônio que tira da gente. A nossa presença só sai da gente porque é nós que permitimos. O inimigo não tem poder. Só se você der poder para ele. Mas ele não tem poder para tirar aquilo que o Senhor então acumule no céu. Porque o nosso galardão não está na terra. O nosso galardão está no céu. Não é aqui nessa terra. Então não fique acumulando muita coisa. Porque Jesus vai voltar, ele não quer acumuladores. Quem acumula é o inimigo. É o inimigo que acumula coisas. Então o Senhor ele quer que a gente faça boas ações. Cuidar. Está falando sobre primícia, mas eu falei para o Senhor, o que o Senhor quer que eu fale sobre primícia? O Senhor estava falando assim, todos nós precisamos de alimento, mas a palavra do Senhor fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. O Senhor ele quer que a gente alimenta as pessoas com a palavra dele. É a palavra do Senhor que tem que ser dita. É isso que as pessoas estão precisando, deste alimento. É a palavra do Senhor. Porque o alimento é bom. Ele fortifica a nossa carne, mas ele não fortifica o nosso espírito. Ele fortifica. O nosso espírito é o quê? Jejum, oração e palavra. São 3 coisas que derrubam Satanás. É isso. Agora, se você não fazer nenhuma das 3, sinto muito. A gente só vai se esfriar. Não coloca a culpa em ninguém não, porque é nós que temos que estar dentro do quarto, na intimidade com Deus, buscando a Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu melhore? O que o Senhor quer que eu tire de dentro de mim? O que o Senhor quer que eu mude? É isso que nós temos que fazer. É ter intimidade com o Senhor. Não é ficar preocupado com as preocupações, como está falando na palavra. É ter uma vida de santidade, de santificação. Porque é isso que o Senhor está querendo da gente. Aquela viúva, que Jesus estava ali olhando para ela, que ela deu aquelas ofertas. A única coisa que ela deu tudo que ela tinha. O Senhor estava de olho nela. Do mesmo jeito, o Senhor está de olho na gente. Aleluia. Ele quer que a gente dê tudo da gente. Como foi falado, a melhor adoração. Glória a Deus. O melhor louvor, a melhor glória, o melhor aleluia. Se você não tem oportunidade, você está tendo oportunidade. Só de você estar aqui, você está tendo oportunidade de adorar o Senhor. Sabe como? Sua melhor glória a Deus. Quando a gente chega nas igrejas já estão mortas. As pessoas não abrem a boca para glorificar. O glória não é para o homem, é para Deus. O aleluia é para Deus. O amém é para Deus. Não é para o homem. E as pessoas não dão glória a Deus. Quando a gente dá aqui glória a Deus, as pessoas dão glória para a gente. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, você vai entender que tudo é para Ele. Aleluia. Tudo é para Ele. Glória a Deus. Tudo é para Ele. Então, a oportunidade que você recebe na igreja é: Senhor, obrigado por estar aqui. Enquanto muitos queriam estar aqui, mas não, está numa cama de hospital. Numa cama de hospital. Sabe por que eu não falo do presídio? Porque os presídios têm culto. Nos presídios tem palavra. Em alguns hospitais também tem, mas em alguns não tem. Que é naquela ala de fase terminal. Ali a pessoa está só esperando o momento de dar o último suspiro. E eles às vezes poderiam falar, como eu queria ir para o culto. Como eu queria ouvir uma adoração verdadeira. Como eu queria, mas a gente está aqui, mas a gente fica o quê? Não quero levar. Não quero fazer. Não estou com vontade. Mas o Senhor está sempre disposto a fazer as nossas vontades. Mas quando é para Ele, a gente não tem vontade. Ele sempre nos honra. Por que a gente não honra Ele? É nos mínimos detalhes que o Senhor está sempre olhando para nós. A gente tem oportunidade ainda de estar aqui trazendo a palavra, porque vai chegar uma era que a gente não vai poder mais.
Porque quando você falar de Jesus, vai chegar um com a metralhadora e vai falar: ou você nega ou você morre. E a gente ainda temos esse privilégio de adorar o Senhor em espírito, em verdade. Busque primeiro o Senhor, depois as outras coisas serão acrescentadas. Se é porta de emprego, ou se é uma troca de emprego, ou seja lá o que for, mas busque primeiro Ele. Eu vou falar porque eu estou aprendendo com isso. Eu estou aprendendo. Buscar Ele. O dia, ele tem 24 horas. 24 horas tem o dia. Qual é o tempo que nós estamos tirando para Ele? 15 minutos? 10 minutos? Quanto tempo nós estamos tirando para o Senhor? Esses dias eu estava aqui pensando, eu estava esses dias falando: meu Deus, eu tinha que estudar, mas eu não sei. Mas tem meia-noite, tem 1h da manhã, tem 2h da manhã, tem 3h da manhã, 4h da manhã, 5h da manhã. É um horário que pessoas não vão chegar na sua casa para atrapalhar você ler a palavra, para você orar. Levanta meia-noite, ou 1h, ou 2h, ou 3h. Às vezes o Senhor está nos acordando de madrugada, aí eu perdi o sono, vai orar. É o que eu estou fazendo. Perdi o vou é orar. Eu vou é orar. Glória a Deus. Porque é isso que o Senhor está querendo da gente. Constância nele. Intimidade com Ele. Que a gente venha demonstrar um amor verdadeiro por Ele. Mas o que a gente mais está vendo é que as pessoas estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Trazendo as idolatrias para dentro da igreja. E nessa não começa dentro de casa. Como foi falado aqui, a sua verdadeira adoração já começa dentro de casa. Mas não, a gente prefere ficar preocupado com o que comer, com o que vestir, sendo que quando Elias, ele corria de Acabe e de Jezabel, o Senhor falou para ele ir para uma caverna. O Senhor não falou para ele ir para um quarto de hotel, ficar lá hospedado, não, até a poeira baixar a noite. Ele falou para ele ir para uma caverna, porque lá ele ia suprir ele. E o Senhor mandou os corvos alimentar ele. Então o Senhor fala: para que vocês ficam tão ansiosos? Para que ficamos tão preocupados? O Senhor está falando muito comigo com essa palavra. Aleluia. Porque pensa num negócio ruim, ansiedade. E quem é que traz ansiedade para a nossa vida? O próprio inimigo. Sabe por quê? Porque a ansiedade, ela atrapalha a gente adorar o Senhor. Ela atrapalha a gente buscar o Senhor. Ela atrapalha a gente conversar com o Senhor. E aí o inimigo vai colocar tanta coisa, vai colocar a nossa vida na maior correria. E aí a gente fica perguntando: será o que estamos buscando em primeiro? Se é o nosso trabalho? Quando a gente está trabalhando, a gente vai doente pro trabalho. Mas quando é para ir para a igreja, eu não vou não, porque eu estou sentindo a dor aqui. Você está honrando quem? É Deus? É o trabalho? Eu tiro por mim. Eu tiro por mim. Eu não faltava um dia de trabalho. Eu ia morrendo, como nós mulheres tem aquelas dorzinhas nojentas todo mês, né? Mas eu ia. E quando eu ia para o meu trabalho, eu fazia com excelência o meu trabalho. E aí, por que para Deus a gente você faz essa palavra dele? Negligencia aí a palavra. Porque quando eu vou falar rápido, eu vou falar errado. Mas por que para Deus a gente faz de qualquer maneira? Vem com dor mesmo, que aqui é um lugar de cura. Aleluia, Jesus. Aqui é um lugar que transforma. Aqui é um lugar que liberta. Não é em casa que você vai ser curado. Amém, Jesus. Hoje eu não vou porque eu não estou à vontade. Eu falo por mim. Falo por mim. O Senhor pegou eu de jeito. Aleluia. Amém. A gente quer o melhor de Deus. A gente não dá o melhor para Ele. Verdade. Buscamos o melhor de Deus, mas não damos o melhor para Ele. Antes eu me fazia muito de vítima. Vou dar isso para me ser reconhecida. A gente tem que parar com esse negócio de agradar as pessoas. Vou dar um melhor presente para me receber o melhor presente. Não. Você tem que dar para Deus. Eu falo por experiência própria. Pessoas me davam coisas e eu falei: ixi, ela me deu um presente, cara, eu vou dar também. Não, você não tem que agradar ninguém. Você tem que agradar é Deus. Porque Ele te ama. É Ele que cuida de você. Nos mínimos detalhes. Em todas as situações. Em todas as circunstâncias. O Senhor, Ele cuida da gente. E o que é a justiça? É viver uma vida diante
de Deus, buscando a santidade, a obediência e viver em amor. Jesus, ele prometeu cuidar de cada um de nós, da nossa necessidade. Mas primeiro nós temos que priorizar a nossa vida espiritual. Aleluia, Jesus. Se a gente não cuidar da nossa vida espiritual, com certeza, realmente, a gente vai esfriar. A gente vai esfriar. E como é que a gente busca a nossa vida espiritual? É orando. É buscando. Aconteceu um fato ontem lá na igreja, que quando começou o culto, acabou a energia. Mas a adoração do Senhor não parou. Aleluia. Deus, ele não precisa de luz para poder a gente adorar, porque Ele é a própria luz. E ali o Senhor testou cada um dentro daquela igreja para saber se vocês estão aqui por mim ou pelas pessoas. E nós adoramos o Senhor. Glória a Deus. Foi lindo o que aconteceu ali naquele culto. No escuro, todos nós estávamos ali adorando o Senhor. Deus não precisa dessa luz. Ele é a própria luz. Glória a Deus. Ele é a própria luz. Ele não precisa, ele é a própria luz. Então, olha, eu pude entender, eu pude perceber que ali teve uma verdadeira adoração. Mesmo diante do escuro. O inimigo, ele queria paralisar, mas ele não paralisou. Aquilo que Deus tem na nossa vida, o inimigo, ele não paralisa. Ele tentou, mas não conseguiu. Sabe por quê? Estavam todos em união. No único propósito, que era o quê? Adorar a Deus. Aleluia a Deus. É isso que nós temos que Glória fazer, a irmãos. Deus. Vai vir situações. Vai vir sempre obstáculo para querer nos paralisar. Mas a gente não pode. Quem tem que ser paralisado é o inimigo. Verdade. Não é nós. É o inimigo. O Senhor escolheu cada um de nós para estar aqui nessa noite. Propósito, Ele tem para todos. Mas nós temos que cumprir o propósito que Ele designou a nós. E o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor confiou a nós? Será que nós vamos enterrar aquilo que o Senhor entregou para nós? Porque o que nós temos que fazer com excelência. É com excelência que nós temos que fazer. Temos que viver uma vida com o coração sempre voltado para Deus, um coração, que eu acho bonito quando a pastora fala, um coração ensinável. É ensinar as coisas do reino de Deus. É mostrar para as pessoas, falar para elas, olha, porque nem precisa você dizer para as pessoas o que Deus está fazendo na sua vida. Elas mesmas veem. A gente não precisa fazer nada para ninguém. Nós somos o próprio testemunho. Aonde a gente entra, aonde a gente vai, as pessoas estão de olho na gente. Então nós temos que estar com a nossa vida em santidade, em obediência. Se é para tirar algo, se é para renunciar, é necessário. Porque se Deus quer te usar, você tem que tirar. É isso que acontece. Amém, Jesus. Nós temos que renunciar. Glória a Deus. Ah, é fácil, irmã Adriana? Não, não é fácil. Mas também não é difícil quando você tem um amor voltado para Deus. Verdade. Quando você ama Deus verdadeiramente, você consegue. Mas sozinho você também não consegue. Não é com nossas forças que a gente consegue lutar, mas é com as forças do Senhor. Porque nós somos falhos, nós somos carne. E o que nos alimenta é o Espírito de Deus. É o próprio Espírito Santo. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos alimenta. É Ele que nos dá força. Porque se for por mim, por nós, a gente não vem, irmãos. Mas se a gente vir por amor, a gente vem. Se for por amor, a gente renuncia. Se for por amor. É por isso que sempre temos que orar para Deus. Falar, Senhor, me ajude a amar. Eu quero amar. Porque se a gente não amar, a gente não vai entrar no reino do céu. Que é o segundo mandamento. Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. É o seu próximo como a si mesmo. E você está se amando? Está se cuidando? Porque não adianta você dizer que ama o próximo se você não se ama. E que amor é esse? É você reconhecer que você é filha. Você é filho amado de Deus. Esse é o amor. É cuidar de você. É olhar no espelho todos os dias e falar assim, eu sou linda. Eu sou maravilhosa, eu sou lindo. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E Ele não é feio. O nosso Deus é lindo. Eu nunca vi, mas eu posso ter certeza que se Ele é luz, se Ele é um brilho reluzente, Ele é lindo. Aleluia. O inimigo vai sempre falar, você é feio, você é feio. Não,
eu não sou mais. Eu sou bem-dado. Eu sou filho. Eu sou filha amada. Nós temos que reconhecer a nossa identidade em Deus. Quando a gente descobrir a nossa identidade em Deus, não vai ter demônio, não vai ter conversa que vai querer nos tirar do nosso amor com Deus. Da nossa identidade com Deus. Verdade, Deus. E quando muitos te chamam de qualquer coisa, Deus chama a gente é pelo nome. Aleluia. Não é por apelido que Deus vai te chamar. É pelo teu nome. É pelo nome que o Senhor chama a gente. O inimigo não chama a gente, sabe de quê? Coitadinho. Uma qualquer. Uma improvável. Um Zé Ninguém. Ele te chama e diz, mas Deus te chama. Você é meu. Amém. Você é escolhido. Você é filho, você é filha amada. É isso que nós temos que entender que somos em Deus. Se nós entender que somos filhos amados do Senhor, não tem Satanás que vai falar o contrário. Que vai mudar isso. Que o Senhor colocou em cada um de nós. Nós temos que ter o prêmio de estar feliz que o Senhor escolheu cada um aqui. Até para limpar a igreja o Senhor nos escolheu. E quando for limpar, limpa com excelência. Porque você não está fazendo com pastores. Você está fazendo é para Deus, essa casa é dele. Tudo aqui é dele. É para ele, a honra é dele, a glória é para ele, é tudo dele. É tudo para Deus. Faça com excelência. Aleluia. Não fica com vergonha de vir aqui na frente ter uma oportunidade. Ai, não, então eu vou louvar um hino. Dá, mas louva com excelência. Aleluia. Se for para falar assim, amém, Senhor, Jesus é bom, amém, agradeço a oportunidade, amém, porque está falando que o Senhor é bom. Glória a Deus. A gente não pode deixar que o medo nos paralise, é isso que acontece. E aí eu coloquei aqui, o que estamos buscando também, se não só o trabalho? Amigos, né? Buscamos amigos, porque primeiro a gente, em vez de buscar o reino de Deus para tomar como é que fala? Realizar uma questão, por exemplo, sobre o divórcio, a gente não busca se primeiro a Deus. Deus ele não quer o divórcio. Primeiro você tem que buscar a Deus. Senhor, eu preciso resolver essa situação. Me ajude. Por que muitas pessoas divorciam? Porque elas não buscam primeiro o reino de Deus. Buscam o quê? As suas ocupações, os seus desejos. O desejo é divorciar, mas o desejo do Senhor não é isso. Casou, acabou. Até que a morte separe. Ou você vai morrer. Aleluia, Jesus. Até que a morte separe. É isso que nós temos que buscar. Ou a gente está buscando o medo. Porque o medo é o que paralisa a gente. O medo é o que deixa a gente deixar de fazer as coisas para Deus. O medo. Nós não temos que buscar o medo. Nós temos que buscar é Deus. Amém, Jesus. Porque o medo já faz parte do inimigo. Tem um medinho assim, mas não pode ter aquele medo exagerado de fazer as coisas para Deus. Amém, Jesus. É as preocupações. Será que nós estamos buscando primeiro as preocupações? As redes sociais? Porque eu penso num negócio que está tirando a nossa comunhão com o Senhor. O celular estraga a gente, não é a gente, né? Não, é nós que estragamos nós mesmos. Porque para tudo nós temos que ter um tempo para todas as coisas. Tem que ter um tempo para mexer no celular, tem que ter tempo para tudo. Verdade, Deus. Será que é as redes sociais? Será que é o quê? Que está tirando a sua comunhão com o Senhor? Será que é o quê? Que a gente está fazendo que está tirando aquele primeiro amor do Senhor? Sabe o que nós temos que fazer? É deixar um pouco de ser Marta, que ficava preocupada dos afazeres de casa. Ai, Senhor, o que eu faço? Nós temos que parar de ser Marta um pouco e ser Maria. É sentar, é ouvir Jesus. Glória a Foi a Deus. melhor parte que ela escolheu. O que nós precisamos fazer é sentar. Se você não quiser falar com o Senhor, fique só ali, no silêncio. Porque Deus ele trabalha no silêncio. Deus ele não trabalha no barulho. É no silêncio. Às vezes você pensa que Deus não está falando com você, mas Ele está. Ele sempre vai usar alguém para falar. Até num bom dia o Senhor está falando com você. Um abraço que você recebe é o Senhor que está te abraçando. Amém, Jesus. Um louvor que você está ouvindo é o Senhor que está falando através daquela língua. Verdade, Jesus. Ele fala com a gente a todo momento. Mas busque primeiro Ele. Se você é igual uma pessoa chegou em mim e falou assim, irmã Adriana, eu queria ser igual a irmã. Tu
Todo dia eu vejo que a irmã coloca um devocional. Eu não era assim, mas sabe qual foi o dia que despertou isso em mim? Eu vou dizer. Eu fui pro culto. E lá o pastor pegou e falou: quantos por cento você está dando para Deus do seu tempo? E aí eu fiquei pensando naquilo. Quantos por cento? É 2h40, né, pastor? Aí eu falei: eita, 2h40. Eu não dou nem 10 minutos. Aí sabe o que eu fiz? Fui para casa. Comecei a orar: Deus me ajuda. Eu preciso dar esses 10%. Porque não adianta você chegar aqui na igreja, colocar aqui no gasofilaço 10%. Se primeiro você tem que buscar Ele. Primeiro você tem que buscar Ele. Então eu falei para Deus: Pai, eu preciso te buscar. Mas a minha carne, tá gritando. Me ajuda. E aí eu falei para Deus: Pai, eu preciso orar. Mas aí quando eu acordo para orar, em vez de eu estar orando, até falando um monte de besteira, que eu não sei nem o que eu estou falando. Pai, me ajuda. Aí eu não estou dando conta de acordar esse horário, me ajuda a acordar no outro horário. Então o Senhor estava me acordando todos os dias no horário. Aí eu entendi. Por quê? Porque você pediu. Você não pode deixar de fazer. Porque Deus ele não deixa de fazer pra gente. Se você está com um filho enfermo, com alguém enfermo, você não vai orar, não vai pedir, não vai dedicar nenhum momento. Por que é só nas horas da dificuldade? É nas horas da bonança também que nós temos que buscar o Senhor. É a todo momento que nós temos que buscar o Senhor. Não é só no momento de tristeza, não. E aí eu comecei a falar: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. O que o pastor falou aqui, é isso que Deus quer da gente. Que aquela chama, quando você aceita Jesus, que você ouve um louvor, que você se derrama, é isso que o Senhor está querendo da gente. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que a gente se derrama. Que a gente rasga o coração. E é tão lindo ver assim, quando Deus ele olha, não é para a nossa aparência, é quando ele olha para dentro da gente. Amém. Enquanto o mundo te julga, te critica, ele não olha para a sua aparência, ele olha para o que está dentro. Glória a É o que está Deus. dentro do seu coração. Aleluia. E aí a gente temos que tomar cuidado com o que a gente colocamos dentro do nosso coração. Verdade, O Jesus. que a gente está colocando? Porque eu estou querendo é tirar, para o Senhor colocar mais. Estou querendo tirar tudo aquelas mágoas que eu acarretei dentro de mim. Todos os dias eu peço: Senhor, foi eu que coloquei, mas eu preciso que o Senhor me ajude, que eu não estou dando conta de tirar sozinho. A gente tem que reconhecer, irmãos, que nós precisamos de ajuda. Aleluia. Precisamos reconhecer que nós somos falhos. Eu não sou assim. Eu não sou uma mulher egocêntrica. Eu não sou invejosa. Eu não sou fofoqueira. Nós temos tudo de ruim um pouco dentro da gente. Verdade, Jesus. Só não podemos deixar que esse trem ruim se manifesta dentro da gente. Verdade, Não podemos Deus. deixar. A gente pensa que não tem, mas a gente tem. E aí o que a gente tem que fazer? Senhor, o que está dentro de mim que não te agrada? Tira de dentro de mim. Senhor, eu não quero examinar ninguém, Pai. Eu quero me examinar. Porque as pessoas, nós temos uma mania de nos examinar só no dia do culto de ceia. Só no dia do culto de ceia. É todo dia. É todo momento. É toda hora. É cada segundo que a gente abre o olho, a gente tem que estar nos examinando. Pra quê? Pra gente ser reconhecido? Não. Pra melhorar, sabe por quê? Porque se a gente não for como uma criança que é pura, essa criança não tem pecado. Se a gente não for como uma criança, a gente não vai entrar no reino do céu. Verdade. Se a gente não for como uma criança, se a gente não buscar a nossa santidade, se a gente não buscar ser obediente, a gente não vai entrar no reino do céu. Verdade. Como eu tinha falado, que Maria, ela parou para ouvir. E o Senhor ele quer isso da gente. Que a gente venha orar no secreto com Ele. É no secreto que a gente entra para dentro do nosso quarto, fecha a porta e fala no secreto com Ele. Senhor, hoje eu estou magoada com alguém que me magoou, mas eu sei que também eu magoei. Então, Senhor, me ajude a não deixar com que esse sentimento entre para dentro de mim. É se alimentar, irmãos, da palavra todos os dias. Sabe por que nós temos que se alimentar da palavra? Eu gosto muito de falar isso, porque é ela que transforma, é ela que liberta, é ela que cura, é ela que salva. Aleluia. Se hoje você não liberta Glória a na Deus. minha vida, é por causa da palavra. Aleluia. É por isso que o Senhor falou que muitas pessoas estão perecendo por causa que a gente
não leva a palavra como um alimento para elas. E muitas pessoas estão perecendo. Sabe por quê? Mas fala em todo lugar. Mas você tem que saber como falar de Jesus para as pessoas. Não é de qualquer forma que você tem que falar de Jesus. Porque a palavra, se você não souber falar, ela mata as pessoas. Você tem que saber até como falar com as pessoas. Não é de qualquer maneira. Porque a palavra de Deus não é de qualquer jeito. Ela não é qualquer coisa para a gente falar. É servir ao próximo sem olhar para os seus erros. É sem olhar para os seus defeitos. Em vez de olhar para o lado, olhar para a direita, olhar para a esquerda, vamos olhar para o alvo, que é Jesus. Amém. Olhar para frente, que é Jesus. Porque se a gente olhar para o lado como Pedro olhou, a tempestade vai vir e vai querer nos afogar. É o que está acontecendo. Nós estamos nos afogando todo dia se a gente olhar para o lado. Não vamos olhar para ninguém. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Deus. É Ele que vai nos transformar. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Porque a oração, ela é uma ação. Você tem que ter uma ação. Está falando, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus está falando, busca a mim primeiro. Amém, Jesus. E as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia. Busca-me primeiro. Busca minha presença. Porque a gente só quer pedir, mas a gente não quer se disponibilizar para que a presença do Senhor se manifeste dentro da gente. Verdade. A gente só pede, mas você tem que buscar a presença de Deus. Buscar a presença do Espírito Santo é todo dia. É deixar as preocupações de lado. Porque se nós temos que confiar no Senhor, é Ele que vai realizar. Amém. É o Senhor que vai realizar na nossa vida. Seja diferente. Aleluia. Aonde você entrar, saia diferente. Saia como se você fosse o próprio Jesus. Porque aonde a gente vai, Jesus está bem ali do nosso lado. Verdade. Cuidado com o que a gente fica falando na rua. Tratando as pessoas. Elas estão de olho na gente. E se um dia elas visitar a gente, falam, mas aquela pessoa congrega aqui, nossa, mas ele me tratou tão mal. Ela me tratou tão mal. Não quero ficar aqui não. Verdade. Nós somos exemplo. Nós temos que ser exemplo. É dentro de casa que começa. Porque o nosso primeiro ministério não é dentro da igreja, não. Eu quero ministério na igreja, não. Nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. Glória a Se você não cuida bem da sua casa, como você vai cuidar da casa de Deus? Verdade. Você não vai saber cuidar das coisas de Deus. Então, o que eu tenho para dizer para nós, busque primeiro o reino de Deus. E o que o Senhor sabe que a gente precisa, Ele vai acrescentar. Não é riqueza nessa terra, mas é riqueza no céu. Porque o nosso galardão já está lá. Aleluia. Viva o seu propósito com excelência. Não deixe que o inimigo roube a sua adoração. Dê o seu melhor glória, o seu melhor aleluia, o seu melhor louvor, a sua melhor oração, o seu melhor abraço, o seu melhor bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes alguém está precisando só disso. Ligue para alguém. Não espera alguém ligar para você, não. Liga, não tenha medo de dizer para as pessoas, eu sinto saudade. Eu te amo. Não espera de ninguém não, sabe por quê? O Senhor não esperou a gente se consertar. Ele veio a si mesmo morrer por nós. Aleluia. Então dê o seu melhor, que nós venhamos dar o nosso melhor para Deus. Verdade. E o inimigo, quem cuida dele é Deus. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Verdade, Jesus. Não deixe que a ansiedade, o desânimo, o esfriamento acende a chama. E como é que é acender essa chama? Falar, Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto Glória a Deus. para poder fazer a sua vontade. Mas eu vou buscar. Eu vou buscar o teu reino. Eu vou buscar todos os dias o teu reino, porque eu preciso ir para o céu. Mas se você cruzar os braços e esperar o Senhor fazer sempre a parte dele, porque o Senhor já fez a parte dele. Ele já entregou o filho dele. E nós? E o que nós precisamos entregar para o Senhor? E o que nós estamos entregando para o Senhor? Amém, irmãos? Amém, Jesus. Seu passado aqui não é mais o Senhor, é eu. E eu não falo nada de mim. Eu quero falar o que o Senhor quer que eu fale. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar?
Aleluia.